Isto mostra como, na verdade, os critérios de noticiabilidade em tempo de conflito podem mudar com alguma fluidez e devemos ter atenção a essas alterações. Depois é preciso ver como é que se faz a representação mediática do conflito. O conflito nos meios de comunicação social, que tem uma grande preocupação em atrair a atenção das audiências, tende a ser um pouco mais exagerado. Isto é, tende a reforçar aquilo que são os limites extremos desse mesmo conflito. E, portanto, temos que entender, e se calhar às vezes até dar um pouco de desconto àquilo que é a forma empolada como esses meios de comunicação social tratam determinadas matérias, que são duras pela sua natureza. Nós sabemos, um conflito armado, no momento em que tem vítimas mortais, necessariamente tem sempre um impacto psicológico, tem sempre um impacto nas sociedades que absorvem essa mesma informação. E os meios de comunicação social que compreendem isso de forma intuitiva e fazem disso um aproveitamento até em termos de negócio, porque é preciso não esquecer, os meios de comunicação social pertencem a áreas de negócio, isso tende a aumentar aquilo que é o reforço dessa alteração da representação mediática do conflito, que se traduz, por um lado, naquilo que é a colocação dessa mesma representação em determinados templates, em determinados modelos organizativos que mais facilmente nos ajudam a entender como é que um determinado conflito acaba por ser entendido por essa perspectiva jornalística. Depois é preciso também compreender que por trás desses modelos estão muitas vezes também interesses corporativos e interesses políticos. Isto é, há determinadas partes que naturalmente, fazendo parte daquilo que é esse jogo de antagonismo, procuram fazer prevalecer a sua própria posição. Isto é, tentam tirar proveito da tal narrativa, da tal construção dos factos de que falava Gaston Bachelard, para nos colocar perante uma visão que seja mais benévola para com os seus argumentos, em detrimento dos argumentos contrários. E aqui nem sempre a chamada isenção e imparcialidade do jornalismo está em jogo. Isto é, se por um lado deve haver um rigor relativamente aos factos, independentemente daquilo que é o posicionamento dos meios de comunicação social, a verdade é que nós sabemos que depois as tais narrativas, a interpretação acaba por não ficar completamente isenta. E esse é um aspecto que é particularmente importante. Há duas palavras que eu confesso que acho que devem ser entendidas com algum cuidado, que é a palavra verdade e é a palavra objetividade. Durante a primeira metade do século XX, na chamada primeira vaga do novo jornalismo, que surge ali por volta de 1910, 1920, havia um conceito que era um conceito preponderante, que era o conceito da objetividade. Esse conceito, entretanto, desapareceu, e desapareceu por uma boa razão. É que se entendeu que era impossível conseguir-se essa visão a partir de todos os lados, que não é lado nenhum. E por isso é que o conceito da objetividade deixou de estar presente, por exemplo, nos códigos deontológicos. Se nós olharmos para o primeiro ponto do código deontológico em Portugal, que é idêntico ao de outros países, nós temos lá uma frase que é uma frase significativa, que diz: o jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e deve interpretá-los com honestidade. E reparem como é feita aqui uma separação entre aquilo que é o rigor e a exatidão dos factos, que deve ser preservado, o momento em que um conflito se iniciou, quais são as forças que estão em jogo, quais são as posições que qualquer uma das partes toma, e depois aquilo que é a interpretação que é feita desses mesmos factos. E o código deontológico o que diz é que, se relativamente aos factos deve ser preservada essa exatidão e esse rigor, em relação à interpretação, que é inevitavelmente subjetiva, a preocupação do jornalista já deve ser outra, que é a da honestidade. Dizer isto foi como eu vi, e não dizer esta é a única possibilidade de interpretação possível. Que era o que tinha como pressuposto a questão da objetividade, que tinha um âmbito muito mais alargado. Esta questão, de resto, não é uma questão nova. O Michael Schudson, por exemplo, neste livro The Power of News,
fala de uma frase que é muitas vezes citada nas aulas de jornalismo, atribuída, e bem, porque há registro histórico disto, ao primeiro editor do jornal The Manchester Guardian, um jornal Guardian que ainda hoje existe, mas começou por estar localizado na cidade de Manchester, no Reino Unido, e esse diretor, esse primeiro diretor do Guardian, ainda no meados do século XIX, dizia: a interpretação é livre, mas os factos são sagrados. E ele tentava distinguir entre aquilo que é exatamente essa questão dos factos, que não pode ser distorcida, não pode haver, como queria o ex-presidente norte-americano Donald Trump, realidades alternativas, verdades alternativas, factos alternativos. Não há factos alternativos, há factos. E, como dizia esse diretor, os factos são sagrados. Depois, a interpretação é livre, e aqui temos a tal questão da honestidade, isto é, há uma liberdade de execução dessa interpretação, mas ela naturalmente deve obedecer a critérios de honestidade, deve obedecer a critérios em que o jornalista não pode interpretar de uma determinada maneira e depois exprimir essa interpretação num sentido que é contrário ao da sua própria análise, por exemplo, em função daquilo que são interesses corporativos, interesses políticos que se possam querer afirmar num determinado momento. E por isso é que é importante também o trabalho de fiscalização por parte das sociedades daquilo que é a tarefa dos média e a cobertura jornalística desses mesmos conflitos. Porque nós temos que entender que os meios de comunicação social não podem estar ao serviço de determinados interesses, que sejam eles corporativos, políticos, ideológicos, sociais, religiosos, o que quer que seja. Essa fase do jornalismo ideológico, do jornalismo que era uma arma de propaganda, que foi muito típica, por exemplo, da imprensa do século XIX, descolou claramente e deu lugar, exatamente por causa do conceito de objetividade, a uma tipologia de informação, que era a noticiosa, que procurava exatamente essa isenção e imparcialidade. Assentando em quê? Assentando, por um lado, naquilo que era o respeito pelos factos e, por outro lado, naquilo que era a liberdade com honestidade da interpretação que é feita desses mesmos conflitos. E, portanto, se nós queremos entender o agendamento nos noticiários em tempo de conflito, nós temos que entender que essa distorção de determinados aspectos que, por regra, se efetivavam num determinado momento, se podem alterar exatamente em função daquilo que são outras necessidades, outras atenções, seja por via daquilo que é o captar da atenção das audiências, seja por via daquilo que é o interesse que a informação jornalística tem sobre uma determinada matéria. O conflito é apetecível do ponto de vista da cobertura mediática, exatamente porque, como vimos há pouco, corresponde e assenta como uma luva naquilo que é a preponderância de determinados critérios de noticiabilidade, porque tem a capacidade de atrair a atenção das audiências, porque permite ao jornalista exercer a sua função de trazer até às audiências um conjunto de factos que lhes são estranhos, muitas vezes até pelas piores razões, pela tal razão do impacto negativo, pelo caráter horrível que o conflito armado com as suas mortes muitas vezes tem, mas transformando isso numa narrativa que seja entendível. E, portanto, temos que também ter em atenção que nesta alteração do agendamento noticioso há também, inevitavelmente, uma componente de interesse público e, ao mesmo tempo, de interesse do público que deve ser calibrado de maneira a que não permita distorções e não permita, sobretudo, aquilo que é uma disfunção do ponto de vista informativo no interior das sociedades onde esse sistema mediático se organiza.